Colégio Elite, tudo bom? Vamos retomar os nossos estudos, né, sobre matrizes. Essa aula é voltada especificamente para os alunos do segundo ano do ensino médio, certo? Na nossa última aula, desculpa, na nossa última aula, desculpa, na nossa última aula nós falamos um pouco sobre matrizes, não foi isso? E aí hoje nós vamos falar sobre as operações entre matrizes. Só vamos dar uma recapitulada, tá? Para que a gente possa ficar atento a isso aí. Então nós vimos que matriz nada mais é, ou nada mais são matrizes, do que uma forma de nós organizarmos dados matemáticos através de uma tabela, em forma de tabela, com linhas horizontal e com colunas, né, vertical. Tranquilo? Então nós vimos que uma matriz ela vai ser representada por uma letra maiúscula do nosso alfabeto, e que todas as vezes que a gente falar em ordem de matriz, a matriz A ela é da ordem M por N. Esse M representa a quantidade de linhas e esse N representa a quantidade de colunas. As matrizes ficarão sempre, esses dados da matriz ficarão sempre entre parênteses, colchetes ou entre barras simples ou duplas, não é isso? O elemento da matriz, por sua vez, ele será representado por uma letra minúscula, e ao invés de utilizar o M e o N, que a gente utiliza lá para representar a quantidade de linhas e de colunas da matriz, a gente vai utilizar o I e o J para indicar a posição, a localização desse termo. Lembrando que a primeira letra, o primeiro número, sempre vai representar a linha, e o segundo sempre representa a coluna. Nós vimos também como é que a gente montava uma matriz genérica, né, utilizando as posições A11, porque A11, primeira linha, primeira coluna. A12, primeira linha, segunda coluna. Vamos para a linha de baixo, vamos para a linha 2. A21, segunda linha, primeira coluna. A22, segunda linha, segunda coluna. E que cada questão, cada problema vai trazer uma fórmula, vai trazer uma lei de formação diferente para esses elementos. E aí a gente vai aplicar essa lei de formação nesses elementos e nós vamos conseguir encontrar cada elemento da matriz genérica. Nós vimos também os tipos de matrizes. Nós vimos que as matrizes são classificadas em quadradas e retangulares. As quadradas é quando M é igual a N, ou seja, quando o número de linhas é igual ao número de colunas, é uma matriz 3x3, uma matriz 4x4, uma matriz 7x7. E as retangulares é quando o M é diferente do N, uma 3x2, uma 5x1, uma 3x7, uma 4x2. Então, se eu tenho uma quantidade de linhas igual à quantidade de colunas, eu tenho uma matriz quadrada. Se eu tenho uma quantidade diferente, eu tenho uma matriz retangular. Dentro das matrizes quadradas, existem dois elementos que são de suma importância, que são as diagonais. A diagonal principal e a diagonal secundária. A diagonal principal é muito fácil a gente encontrar, não tem como você confundir com a secundária, porque a diagonal principal ela vai estar formada pelos elementos que estão na mesma posição de linha e coluna. Como assim, Anthony? Ele está na primeira linha e na primeira coluna, é o A11. Ele está na segunda linha e na segunda coluna, é o A22. Então, esses elementos A11, A22, A33, A44, A55, dependendo da ordem da matriz, eles estarão pertencentes à diagonal principal. A outra diagonal é a secundária. Lembrando que matrizes retangulares não possuem diagonais. Diagonal é um elemento que é pertinente a matrizes quadradas. Então, falando em diagonal, nós temos um tipo específico de matriz quadrada, que é a matriz diagonal. O que é a matriz diagonal? É uma matriz cujos elementos da diagonal principal são diferentes de zero e todos os outros são nulos, são iguais a zero. Nós temos também a matriz identidade. A matriz identidade ela é um caso específico da diagonal. Todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1. Anthony, desculpa, se for menos 1, não tem nada a ver. Se for menos 1, não é identidade, é diagonal. Para ser uma matriz identidade, é necessário que os elementos da diagonal principal sejam todos iguais a 1. E os demais e todos os outros elementos sejam iguais a 0. Só um detalhe, a matriz de identidade por muitas vezes vai vir representada por uma letra I maiúscula, tá? Se você ver, ó, tá, até aí na informação, coloquei para vocês, ó, se você vê um I maiúsculo com um 4 subscrito, ele está dizendo o seguinte, que eu tenho uma matriz de identidade de ordem 4.
Se ele coloca um I maiúsculo com um 3 lá, ele está dizendo que tem uma matriz de identidade de ordem 3. Porque as matrizes quadradas, você não precisa dizer, é uma matriz 3 por 3. Não precisa. Se eu digo que é uma matriz de ordem 3, eu já entendo que é uma matriz quadrada 3 por 3. Agora, nas retangulares, não. Nas retangulares, eu preciso dizer a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. É uma matriz 5 por 3, 5 linhas e 3 colunas. É uma matriz 6 por 1, 6 linhas, 1 coluna. É obrigatório. Mas no caso da matriz quadrada, não. Se ela é uma matriz 2 por 2, matriz de ordem 2, somente. E esse I vai representar as matrizes de identidade. Tranquilinho? Nós temos a matriz unitária, que é a matriz que só possui uma linha e uma coluna. Consecutivamente, ela só vai ter um único elemento. Nós vimos também a matriz nula, né, que é aquela que tem todos os elementos iguais a zero. Nós vimos uma matriz linha, que já não é quadrada, é uma matriz retangular. Ela só possui uma única linha. E nós vimos a matriz coluna, que é aquela que só possui uma única coluna. Beleza até aí? Nós falamos também de matriz oposta. O que é matriz oposta? A matriz oposta já é uma operação das demais matrizes. A matriz oposta nada mais é do que uma matriz no qual os elementos possuem sinais opostos, nos quais os elementos são simétricos. Então, para a gente encontrar uma matriz oposta, basta a gente trocar os sinais de todos os elementos da matriz. Olha a matriz 1, menos 1, 9. Na oposta, menos 1, mais 1 e menos 9. Então, para a gente encontrar a matriz oposta ou a matriz simétrica, a gente vai apenas trocar os sinais. Lembrando que o zero não tem sinal, tá? O zero é neutro. Ele nem é positivo e ele nem é negativo. Nós temos também a matriz transposta. A matriz transposta é quando a gente troca a linha pela coluna. Observa nesse exemplo aí, ó. 1, 5 e 4 é a primeira linha. Essa primeira linha, ela passa a ser primeira coluna na transposta. Olha a segunda linha, 3, 7 e 0. Ela passa a ser a segunda coluna na transposta. A matriz transposta, ela muda de ordem. Se eu tenho uma matriz 3 por 2, a transposta dela vai ser uma 2 por 3. Se eu tenho uma matriz 5 por 4, a transposta dela vai ser uma 4 por 5. Fiquem atentos nisso, tá? Matriz transposta é quando a gente troca a linha pela coluna. Mas hoje nós vamos falar principalmente das operações entre essas matrizes. Igualdade entre matrizes. Para que duas matrizes sejam consideradas iguais, é necessário que todos os seus elementos sejam iguais. Parece um conceito simples, mas ele é muito utilizado nas equações matriciais. Tranquilo? Vamos falar agora da adição e da subtração de matrizes. Como é que a gente soma e subtrai duas matrizes? É muito simples. Para a gente somar ou subtrair duas matrizes, é necessário que a gente faça isso elemento a elemento. Agora preste atenção, eu vou somar o A11 com o B11. Eu vou somar o A12 com o B12. O que significa dizer isso, Antônio? Significa dizer que eu não posso somar matrizes de ordens diferentes. Eu não posso somar uma matriz 3 por 2 com uma matriz 4 por 3. Matriz 3 por 2 eu só posso somar com matriz 3 por 2. Matriz 4 por 4 eu só posso somar com matriz 4 por 4. Então a gente só soma ou subtrai matrizes que possuem a mesma ordem. Tranquilo? Fácil, né? Então vamos ver um exemplo dessa soma? Olha essa matriz A, matriz 3 por 2. Olha a matriz B, também é uma matriz 3 por 2. Então, nós temos aí os elementos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. As duas matrizes são iguais, né? Percebam que nesse caso aí ele colocou duas matrizes iguais para a gente. Então, como é que a gente vai somar? Eu vou somar o A11, que é o número 1, com o B11, que também é o número 1. Eu somo o A12 com o B12. Eu somo o A21 com o B21. Eu somo o A22 com o B22. E assim consecutivamente. Nós vamos somar os elementos que estão na mesma posição. Simples. Para subtrair é a mesma coisa. A gente só precisa ter cuidado com os jogos de sinais. Tá na subtração, porque o sinal de menos, quando ele vier na frente, ele vai mudar o sinal da segunda matriz inteira. Multiplicação de um número natural por uma matriz. Essa também é muito simples. Tá? Se eu tenho uma matriz A, tá? E a matriz A é uma matriz de ordem 2. Né? Olha os elementos dela, 2, 3, 4 e 6. Quando eu faço a matriz 2A,
Ou seja, eu pego todos esses elementos da matriz A e multiplico por 2. Então, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. 6 vezes 2, 12. Desculpa. Então, multiplicar um número por uma matriz é você multiplicar esse número por todos os elementos da matriz. Agora, multiplicação de matriz. Beleza. Agora, preciso um pouquinho mais de atenção de vocês. A multiplicação de matrizes não é necessário que elas tenham a mesma ordem, tá? Só é necessário, preste atenção nisso agora, só é necessário que o número de colunas da primeira matriz seja igual ao número de linhas da segunda matriz. Ou seja, eu posso multiplicar uma matriz 3 por 5 com uma matriz 5 por 2. Ó, 3 por 5 com uma 5 por 2. Eu posso multiplicar, porque uma tem 5 colunas e a outra tem 5 linhas. Eu só preciso que o número de colunas da primeira seja igual ao número de linhas da segunda. Tranquilo? Então, olha o que acontece aí. Essa matriz A, matriz 2 por 2. Né? 2 por 2. A matriz B, 2 por 3. Então, eu posso multiplicar essas matrizes, porque a quantidade de colunas da matriz A, 2 colunas, é igual à quantidade de linhas da matriz B, 2 linhas. Então, o segundo número da ordem, 2 por 2, esse segundo número da primeira matriz, tem que ser igual ao primeiro número da segunda, 2 por 3. Então, quando esses números coincidirem, eu posso multiplicar. Antônio, como é que eu vou multiplicar? Presta atenção aí, eu vou pegar essa primeira linha da matriz A. Quais são os elementos da primeira linha? O 2 e o 3. Eu vou multiplicá-los por todos os elementos das colunas. Eu vou multiplicar o 2 e o 3 pela primeira coluna, o 2 e o 3 pela segunda coluna, o 2 e o 3 pela terceira coluna. Então, o 2 vezes 1, o 3 vezes 2. Vamos pegar agora, vamos multiplicar a segunda coluna. 2 vezes 3, 3 vezes 1. Vamos multiplicar agora a terceira coluna. 2 vezes 0, 3 vezes 1. Depois que eu fizer isso, eu agora vou para a segunda linha da matriz A. Quem é a segunda linha? O 4 e o 6. Esse 4 e esse 6 vão multiplicar também a primeira coluna, a segunda coluna e a terceira coluna. Então, eu estou multiplicando as linhas da primeira matriz pelas colunas da segunda matriz, né? Então, eu estou multiplicando todo mundo. Olha o 4 e o 6 que vai acontecer. 4 vezes 1, 6 vezes 2. Vamos para a segunda coluna. 4 vezes 3, 6 vezes 1. Vamos para a terceira coluna. 4 vezes 0, 6 vezes 1. Depois é só a gente efetuar as operações aritméticas. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2, 6. 2 mais 6, 8. Olha lá o primeiro elemento. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 1, 3. 6 mais 3, 9. 2 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. Então, multiplicando depois e somando, efetuando essas operações aritméticas, nós vamos conseguir encontrar a nossa matriz, a nossa matriz resultante desse produto A vezes B. Tranquilo? Dá uma pausa nesse vídeo, repete, volta essa parte da multiplicação de matrizes, tá? Eu coloquei as setinhas aí, estão bem conceituais, para que vocês não se percam na multiplicação. Então eu vou multiplicar as linhas da primeira com as colunas da segunda, certo? Conceito muito importante para a gente finalizar a nossa aula é de matriz inversa. Quando é que duas matrizes são inversas? Duas matrizes serão inversas quando o produto entre elas resultar uma matriz identidade. O que é matriz identidade? É uma matriz diagonal cujos elementos da diagonal principal são iguais a 1. Ou seja, diagonal principal tudo é igual a 1 e o resto é igual a 0. Todos os elementos restantes são iguais a 0. Então, toda vez que eu multiplicar duas matrizes e eu tiver como resultado uma matriz identidade, nós podemos dizer que elas são matrizes inversas. Olha a matriz A, 2, 1, 5 e 3. Olha A elevado a menos 1. Olha o sinal da inversa. Bota uma observaçãozinha aí, ó, o sinal da matriz inversa. A elevado a menos 1. Então, a matriz inversa quem é? 3, menos 1, menos 5 e 2.
quando a gente multiplica essas duas matrizes, a gente tem como resultado uma matriz identidade. Olha a matriz identidade aí. Diagonal principal, tudo igual a 1 e as demais iguais a 0. Um exemplo para gente brincar. Olha as matrizes aí. A matriz A, 2, 5, 1 e x é a inversa de B, 3y menos 1 e 2. Pergunta dele, quanto é que vale a diferença entre x menos y? Espera aí, ele está dizendo que essas duas matrizes elas são inversas. Se elas são matrizes inversas, quando nós multiplicarmos as duas, nós vamos ter como resultado uma matriz identidade. Concordam comigo? Então, o que a gente vai ter que fazer aí? A gente vai ter que multiplicar esses elementos dessa matriz para que a gente possa chegar a uma matriz identidade. Se eu pegar essa primeira linha, 2 e 5, e multiplicar pela segunda coluna, y e 2, lá da segunda matriz B, o 2 vezes o y, 2y, o 5 vezes o 2, 10. Isso tem que dar 0. Por quê? Porque se a matriz é identidade, quem não está na diagonal principal é tudo igual a 0. Então 5 vezes 2, 10, ele vai estar mais, passa menos, e o 2 que está multiplicando o y passa dividindo. Menos 10 dividido por 2, menos 5. Já achamos o valor do y. Y é igual a menos 5. Se eu pegar agora a segunda linha, 1 e x, e multiplicar pela primeira coluna, 3 e menos 1, 1 vezes 3, 3, x vezes menos 1, menos x. Isso também vai dar 0, porque ele fica na posição A21. Ó, segunda linha com primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna, 2, 1. Então, ele não está na diagonal principal. A diagonal principal é A11, é A22, é A33, é A44. Então, por isso que também vai dar 0. Então, eu vou ter 3 menos x igual a 0. Jogando o x para o outro lado, eu tenho x igual a 3. Então, o meu y é menos 5 e o meu x é 3. A questão pede a diferença. A questão pede x menos y. Então, eu vou ter 3 menos 5. Menos com menos, mais 3 mais 5, 8. Tranquilo, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. E em breve nós teremos mais aulas. Nós estaremos nos encontrando por aqui. Beijão para todos vocês.